tudo bem? Tô começando mais um vídeo no canal, sejam muito bem-vindos. Bom, meus amores, hoje eu tô na minha faculdade, porque hoje é um dia muito importante pra mim, porque hoje é a apresentação do meu TCC. Eu queria ter começado a gravar esse vídeo na minha casa, porém eu tava meio nervosa. Em casa também eu tava, bem apreensiva. Eu quis me arrumar com calma pra não correr o risco de me atrasar. A nossa apresentação tá marcada pras 10 horas da manhã. Eu cheguei no horário bom, agora são 9h20. Já usei o banheiro, já lavei o meu rosto, já molhei um pouco os punhos, que eu tô um pouco nervosa. E eu vou tentar ver se alguém consegue gravar. A minha mãe ia vir comigo, porém ontem ela chegou do trabalho muito cansada e acabou não vindo, pra ter que acordar hoje mais cedo. Então, espero que tenha alguém que consiga gravar essa apresentação pra mim conseguir mostrar pra vocês, mas eu não sei se vai ser possível. Eu estou assim, gente, coloquei uma calça preta, minha bota e essa blusinha que eu tô por baixo, ela é um pouco socialzinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é assim, ó, a de baixo. É que como hoje tá meio frio, eu tive que colocar essa. Mas eu tô assim, tô com a minha bolsa e daqui eu vou ter que trabalhar, gente? Fiz uma maquiagemzinha bem assim, simplesinha. E daqui eu vou ter que trabalhar. Eu já deixei avisado no meu trabalho, que hoje provavelmente eu vou chegar um pouco mais tarde por conta dessa nossa apresentação. Mas é isso. Então, Marina Fernanda Dalaca, graduada em Psicologia pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em Psicologia Forense pela Universidade do Rio do Paraná, especialista em Neuropsicologia e Saúde Mental pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e atuo como docente do curso de Psicologia aqui da casa, da Universidade de São Judas, além de Psicóloga Clínica. Agradeço também ao professor Leonardo Zanelli Peretti, possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado na área de Psicologia Social, também pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no Núcleo Psicanálise e Sociedade, tem experiência com psicopatologias graves da infância e atualmente é professor da nossa casa também, da Universidade de São Judas, e psicólogo clínico. O tema do nosso trabalho é como ocorre o manejo dos sintomas de ansiedade em contextos organizacionais, e eu vou começar dando um resumo sobre o que vai ser a nossa apresentação. O nosso estudo foi feito em forma de revisão sistemática e foram trabalhadas as questões de ansiedade no contexto organizacional. Nós encontramos 7 artigos que discorriam sobre o tema, e esses artigos nos mostram pontos em comuns, como ambiente de trabalho disfuncional, excesso de tarefas e aspectos estressantes. Bom, eu vou falar um pouco sobre o que é a ansiedade. Segundo o DSM-5, que significa Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ele vai trazer que a ansiedade é composta por um conjunto de sintomas. Dentre esses sintomas podem estar as tensões musculares, pensamentos antecipados sobre o futuro. O indivíduo tende a tomar mais cuidado, a ser mais cauteloso para realizar algumas atividades, e o indivíduo tende a ficar em um estado de preparação a todo momento para o perigo, como se alguma coisa de ruim fosse acontecer. É bom deixar claro que a ansiedade é uma característica natural, biológica e necessária do ser humano. Então, em proporções corretas, é bom convivermos com a ansiedade. Porém, infelizmente, sabemos que existem muitas pessoas que costumam sofrer com esse transtorno. Segundo o DSM-5, a ansiedade ela passa a se tornar um transtorno patológico a partir do momento em que os seus sintomas eles são progressivos e desproporcionais e super excessivos frente à situação que o indivíduo está. Então, acaba dificultando o indivíduo a realizar simples atividades, simples tarefas do seu dia a dia, a agitação, irritabilidade, falta de concentração, perca de sono. Então, os sintomas começam a aumentar muito e aí talvez já pode ser o caso do indivíduo procurar o auxílio de uma terapia. Segundo a Organização Mundial de Saúde e a Organização Internacional de Trabalho, o crescente número de decaimento da saúde mental tem atrapalhado a qualidade de vida dos trabalhadores e também a sua produtividade no ambiente de trabalho. A ansiedade é um dos fatores que hoje mais gera afastamento do trabalhador de seu trabalho.
A precarização do trabalho, o ambiente de trabalho insalubre e também a pressão dos gestores são fatores que levam a esse decaimento da saúde mental. Nós realizamos como método uma revisão sistemática que consiste em um estudo secundário baseado em estudos primários sobre algum assunto semelhante. Os descritores que usamos nas bases de buscas foram Anxiety, Organization e Intervention, que em português são Ansiedade, Organização e Intervenção. Os nossos critérios de inclusão foram estudos empíricos, editoriais publicados em português e inglês, publicados nos últimos 5 anos e participantes acima de 18 anos. Nós usamos a metodologia Prisma para realizar o filtro dos nossos artigos, que consiste em um sistema de filtragem onde nós excluímos artigos que se distanciam do nosso tema, os nossos critérios de inclusão, e incluímos apenas artigos que mais se aproximam do nosso objetivo, que é de responder a pergunta como ocorre o manejo de sintomas de ansiedade no contexto organizacional. Então, pesquisamos em 4 bases de dados, PubMed, Medline, a Psycomed e a Cielo. A total encontramos 546 artigos. Após ler os artigos, em resumo, excluímos 526 que se distanciavam do nosso tema, sobrando assim 12 artigos. Após ler na íntegra esses 12 artigos, nós excluímos 5, com a justificativa de que, apesar de estar relacionado ao tema, ele era abordado de uma forma vaga ou então não incluíam estudos empíricos sobre o nosso tema. Sobrando assim, ao final, 7 artigos para a gente utilizar no nosso TCC. Bom, nós analisamos no total artigos publicados nos últimos 5 anos e, de acordo com os nossos critérios de inclusão e exclusão, houve uma prevalência nos artigos dos anos de 2019 e de 2020. Artigos dos anos de 2022 e 2023 não foram selecionados, até por uma falta mesmo de conteúdo relacional ao nosso tema escolhido. Sobre a nacionalidade desses artigos, 3 artigos foram publicados na Austrália, um na Eslovênia, Polônia, Reino Unido e Singapura. Eu vou falar um pouco sobre como ocorreu o manejo dessas intervenções. Algumas intervenções, dependendo com menos quantidade de pessoas, conseguiam ser realizadas em apenas uma sessão. Porém, outras intervenções precisavam num tempo total de 16 sessões para serem realizadas. Essas intervenções que precisavam de 16 sessões foram divididas no tempo de 12 semanas, que totalizam um total de 3 meses. Bom, essas intervenções, elas seguem um método grupal, de intervenção em grupo, porque no ambiente organizacional seria o que melhor se encaixaria, para conseguir captar uma maior quantidade de pessoas em um menor tempo. Elas também colocam a possibilidade da criação de vínculo entre os trabalhadores desse local e o sentimento de pertencimento, que pode ajudar nesse processo terapêutico. Se tivéssemos uma intervenção individual, seria mais fácil de captar a singularidade e a necessidade de cada sujeito, mas não seria o que melhor se adapta nesse quesito. Entre os trabalhos pesquisados, foi possível notar a preocupação em abranger o termo da ansiedade. A ansiedade foi compreendida como uma resposta ou efeito ao ambiente disfuncional de trabalho, sendo então a ansiedade analisada como uma resposta natural do indivíduo ao ambiente estressante, uma resposta biológica. Contudo, mesmo sendo uma resposta natural do indivíduo ao ambiente, também pode ser entendida como disfuncional à medida que isso é repetida cotidianamente através do meio de trabalho. Não necessariamente pode se tornar um transtorno, mas mesmo assim pode ser prejudicial à saúde do indivíduo. Então, para se encontrar e poder medir essa ansiedade, foram utilizados instrumentos como escalas, o GAD-7, que é o de transtorno de ansiedade, o inventário de ansiedade de classe-estado e principalmente o 10-21, que foi a escala mais utilizada. Conhecer e delimitar e medir os sintomas de ansiedade dos indivíduos são importantes para poder encontrar a intervenção mais eficaz a ser realizada. É importante para conhecer o indivíduo, é importante para avaliar a condição de saúde mental dos trabalhadores, avaliar como funciona o ambiente organizacional e também conhecer as dificuldades que são inerentes à profissão. Bom, as publicações elas variam da maneira
maneira de trabalhar a ansiedade. Algumas vão trabalhar os sintomas da ansiedade e outras já vão trabalhar a ansiedade como um transtorno. Um exemplo disso é no estudo de Lawrence, realizado em 2019, onde ele trabalha a terapia de aceitação e compromisso com adultos com transtorno de ansiedade generalizada. Alguns dos sintomas que esses adultos apresentavam era fadiga, estresse e uma preocupação exagerada com o futuro. Nesse caso, foi considerado um transtorno e não trabalhado os sintomas, porque esses sintomas estavam atrapalhando aos sujeitos de fazerem atividades básicas do cotidiano. Enquanto o artigo citado anteriormente trabalhava a ansiedade enquanto transtorno, a maioria dos artigos, os outros 6 artigos, estudavam a ansiedade enquanto uma resposta ao ambiente de trabalho disfuncional. A preocupação desses artigos em analisar a ansiedade nesse sentido foi para analisar o quanto o ambiente de trabalho disfuncional pode trazer sintomas de ansiedade a indivíduos ditos saudáveis mentalmente. Também foram encontrados sintomas de cansaço, estresse, fadiga, pensamentos excessivos acerca do futuro. Inclusive, um dos trabalhos, que foi o de Brett et al., publicado em 2020, ele se preocupou na sua metodologia em excluir completamente candidatos que têm transtorno, algum transtorno de ansiedade generalizada ou algum sintoma de ansiedade persistente, justamente para focar em quanto o ambiente laboral pode ser um causador de sintomas de ansiedade. Fora a ansiedade, foram analisadas outras patologias, como o estresse, a depressão e o burnout. Essas patologias foram analisadas em diversas áreas profissionais, porém se destacaram os profissionais da área da saúde. Uma das incidências que eles trouxeram foi sobre a questão da exaustão, sentimento de ineficácia, tristeza, desesperança e alguns sintomas de depressão. Algumas dessas emoções, alguns desses sentimentos que eles relataram podem estar fortemente relacionados ao burnout, talvez por excesso de funções, excesso de responsabilidade, altas demandas relacionadas somente a um profissional, ambientes disfuncionais e talvez quando o indivíduo, quando o trabalhador não consegue se identificar, não consegue se ver na profissão que ele realiza. Os artigos também utilizaram questionários demográficos a fim de entender o indivíduo de uma maneira global e também entender como essas questões demográficas podem incidir nos sintomas de ansiedade em relação ao ambiente de trabalho. Questões como faixa etária, situação socioeconômica, estado civil, moradia, histórico de saúde, foi analisado a fim de compreender melhor o indivíduo enquanto funcionamento de sua ansiedade. E, de maneira geral, os artigos constataram que sim, questões demográficas são relevantes na questão da remissão do surgimento de sintomas de ansiedade. Contudo, em casos específicos, os aspectos laborais possuem maior relevância no surgimento de sintomas de ansiedade em relação aos dados demográficos. Inclusive, o estudo realizado por Chamon et al. Em 2018, em um de seus objetivos, focou nisso, em relacionar enquanto os aspectos laborais prejudicam a saúde mental em relação à ansiedade, em relação também aos dados demográficos, e foi percebido que os aspectos laborais possuem maior relevância. Foram utilizados instrumentos de se realizar intervenções de maior eficácia e também de realizar estudos sobre ansiedade e outros construtos do indivíduo, como, por exemplo, ambiente de trabalho, outras psicopatologias e também sobre a saúde fisiológica do sujeito. Os instrumentos utilizados, a gente pode citar escalas e questionários, e as escalas são um método efetivo, eficaz e rápido de se avaliar os construtos do indivíduo de maneira grupal. Então, as escalas foram os instrumentos mais utilizados entre os artigos. Dos resultados das escalas de ansiedade, encontrou-se relevância dos sintomas de fadiga, estresse, pensamento excessivo no futuro e também estresse, pensamento excessivo no futuro e cansaço extremo. De maneira geral, através dos resultados dos construtos de ansiedade, foi encontrado que era necessário realizar uma intervenção para poder redimir esses sintomas. Também foram utilizadas escalas que visavam analisar outras psicopatologias, sobretudo o burnout e a depressão. Inclusive, no burnout encontraram
resultados que apontavam para a fadiga e para o cansaço extremo. E os resultados encontrados no burnout podem ser relacionados ao fator de que o burnout é uma psicopatologia ligada diretamente ao ambiente de trabalho e também tem muitos sintomas que são relacionados à ansiedade. Nos testes aplicados a pessoas, os testes aplicados aos aspectos do trabalho, foram encontrados falta de engajamento profissional, ambiente de trabalho disfuncional, comunicação falha, pressão, muita demanda, alta carga de trabalho e também dificuldade de distanciamento psicológico do trabalho, ou seja, é quando o indivíduo não está em horário de trabalho ou está de folga e mesmo assim sofre por problemas que acontecem no trabalho. Essas escalas de trabalho visavam justamente verificar a qualidade de vida do indivíduo no trabalho e também seu engajamento e seu prazer em trabalhar. Outras escalas utilizadas foram relacionadas à saúde fisiológica do indivíduo, então mediu a qualidade do sono, sua adicção de álcool e também testes de pressão arterial foram realizados por um dos artigos e também questionários básicos de saúde. Essas escalas foram utilizadas, questionários foram utilizados para poder relacionar como a ansiedade afeta na saúde fisiológica do indivíduo e vice-versa. Bom, também foram realizadas outros tipos de intervenções, como o workshop no trabalho de AXA em 2019, que foi realizado com médicos por meio de oficinas, onde eles trabalhariam questões de resiliência e gerenciamento de estresse. Depois de 12 meses, houve uma pesquisa entre os médicos para saber como a vida deles, como o workshop tinha afetado a vida deles, e todos relataram que foi uma experiência positiva e que eles se lembram de coisas que foram conversadas nesse workshop. Também tivemos o trabalho de Lawrence, realizado em 2019, que é de um artigo que foi tratado o transtorno de ansiedade. Nesses sujeitos com transtorno de ansiedade, ele trabalhou a questão da terapia de aceitação e compromisso. Foi um trabalho realizado em 2 partes e os resultados também foram positivos. Foi realizada também a intervenção por Bridge no ano de 2020, que ele tinha como foco principal analisar a eficácia dos exercícios físicos em cima de pessoas com depressão e ansiedade. E os resultados que foram analisados foram positivos e conseguiram analisar uma gradativa melhora em relação a esses sintomas. E na intervenção de Temente, do ano de 2019, ele fez uma intervenção essa intervenção foi dividida em 2 grupos. O primeiro grupo estava mais voltado à terapia cognitiva comportamental e o segundo grupo estava mais voltado para a terapia com foco e atenção. E como o meu colega Caio tinha acabado de falar, esses estudos que foram realizados, foi verificado uma grande dificuldade desses trabalhadores de se afastarem do seu ambiente de trabalho, mesmo quando estão de folga ou quando não estão no seu horário mesmo. De maneira geral, os artigos se preocuparam, as considerações finais, de maneira geral, os artigos se preocuparam em analisar a ansiedade enquanto uma resposta, enquanto efeito ao ambiente laboral disfuncional. E as características desse ambiente laboral disfuncional que provocam sintomas de ansiedade tem-se um ambiente com comunicação falha, com alta demanda de trabalho, com defasagem de funcionários, com desvalorização profissional, com falta de trabalho em equipe e também com periculosidade e alta carga horária. Entre os sintomas encontrados desses ambientes de trabalho disfuncional, então, estão a exaustão, a fadiga, a preocupação excessiva e também aspectos fisiológicos como sono limitado. Encontraram-se também outras psicopatologias correlatadas, como, por exemplo, depressão e burnout, sobretudo o burnout devido às suas características de ser uma psicopatologia ligada ao ambiente de trabalho e também ter sintomas que se relacionam ao transtorno de ansiedade e sintomas de ansiedade. Também, em questões das intervenções, foi compreendido que a atenção plena foi a ferramenta mais utilizada para poder ser utilizada como intervenção nos sintomas de ansiedade no contexto organizacional. Então, atividades voltadas para mindfulness, respiração diafragmática, voltadas para a consciência do momento presente, experiências sensoriais com foco nas tarefas diárias,
foram os instrumentos mais utilizados e encontram-se em diversas das intervenções. Na do workshop utilizou isso, na intervenção de aceitação e compromisso também usou algumas coisas voltadas ao mindfulness. E além disso, uma coisa em comum nas intervenções é que tinha essa preocupação em fortalecer o vínculo entre os trabalhadores e o trabalho em grupo. Aí aqui estão os artigos que a gente citou, as referências. Foi isso o nosso trabalho. Então,